Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Nossa aula número 21 de Python para finanças quantitativas, onde eu quero trabalhar com vocês 4 pontos principais para a aula de hoje, que são os seguintes, certo? O primeiro deles é comentar em linhas gerais sobre a falácia do apostador com o seu respectivo código em Python. Depois eu também vou trazer a definição para vocês da lei dos grandes números, como isso pode ser visualizado no Python e um possível mal-entendido que sempre acontece entre essa lei dos grandes números e a falácia do apostador, que eu quero de uma vez por todas esclarecer. Então o objetivo dessa aula é que você saia, obviamente, além de saber fazendo tudo isso no Python, com os conceitos corretos para cada um desses elementos, para que você consiga conversar corretamente e pensar corretamente sobre esses assuntos. Beleza, pessoal? Não se esquece, aquele housekeeping natural do YouTube, dê o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, ative as notificações e vamos lá. O primeiro ponto é a definição da falácia do apostador. Ela é um conceito de probabilidade. E por que é chamado de falácia? Porque um apostador, ele acredita erroneamente de que após um determinado número de ocorrências de um evento, de uma maneira que seja potencialmente desfavorável a ele acredita que uma favorável tenha mais chances de acontecer. Um exemplo clássico é toda vez que você joga o cara e coroa, se saem 1000 caras seguidas, o apostador fala, bem, é muito mais provável que o 11º lançamento será uma coroa. Então eu vou apostar tudo nisso, porque a chance é muito grande, porque já saíram 1000 caras. Aí que tá, não é bem assim que as coisas funcionam. Por quê? Existe uma coisa fundamental que é, no caso do lançamento de uma moeda e de tantos outros eventos, eles são eventos independentes, ou seja, todos os lançamentos passados daquela moeda não interferem no resultado futuro. Então não é porque eu lancei 500 vezes cara seguidas que a próxima naturalmente vai ser uma coroa. A chance de você ter uma coroa na próxima é exatamente a mesma da anterior, que é 50%. Para que você possa entender isso matematicamente, aqui eu deixo esse texto explicativo, tá, teórico, para você reler quantas vezes forem necessárias para fixar esse conceito. E é por causa desse motivo aqui, um dos exemplos nos quais a técnica de martingale não funciona. Porque não importa se você está trabalhando num cara e coroa, ou se você está trabalhando na roleta, seja americana ou europeia, ou qualquer outro tipo de aposta, aqueles eventos são independentes. Então o fato de eu ter apostado no 17 vermelho, e faz muito tempo que não sai o 17 vermelho, não muda. A chance de sair um 17 vermelho é a mesma daquela que você tinha antes, certo? E isso justamente acontece porque em eventos de probabilidade que são independentes, elas não se somam, tá? Então, por exemplo, para eu obter cara 5 vezes seguidas, a minha chance é 1 sobre 2, né, que é 50%, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 sobre 2, vezes 1 vezes 2, ou seja, 1 dividido por 2 elevado ao número de vezes, que é 5, dá 1 sobre 32, tá? E isso não muda o próximo evento ser novamente uma outra cara, ou seja, 50%, tá? Então isso acontece, como eu disse, porque os apostadores, as pessoas tendem a acreditar que a sorte é um fenômeno que se equilibra no longo prazo. Mas não é exatamente isso que acontece. E aqui nesse se equilibra no longo prazo que as pessoas vão fazer a confusão com a lei dos grandes números. Mas a gente já chega lá, uma coisa de cada vez. Vamos primeiro ao Python aqui. Esse pequeno pedaço de código, na verdade essa função que nós temos aqui, que eu começo fazendo aqui um simples import do random
e do Plotly para a gente justamente poder rodar o gráfico. Deixa eu iniciar aqui o kernel. A gente tem o seguinte, tem essa funçãozinha aqui que chama lançar moeda. É um nome muito criativo e ele me retorna 0 se for cara e 1 se for coroa. E eu uso aqui o método randint do pacote random para ele trazer justamente 0, 1. Inicio aqui duas variáveis, né, dois contadores, um para cara e o outro para coroa. E simulo aqui uma quantidade de lançamentos. Tá? 100 lançamentos, vou lançar a moeda 100 vezes. Se naquele meu range de lançamentos, aquela minha função que lança a moeda for igual a 0, eu somo lá no cara. Do contrário, eu somo lá na minha variável coroa. E aqui eu faço um pequeno relatório daquilo que acontece. Quando eu rodo esse código para um lançamento, vamos pegar até um menor aqui, de 10 moedas, a gente vê que potencialmente isso pode ser até mesmo desbalanceado. Então, nesse lançamento de 10 vezes, eu tive 6 caras e tive 4 coroas. Se eu rodar isso de novo, ó, que deu 5, 5. Se eu rodar de novo 6 e 4 para cara, 5, 5, 4 e 6, inverter um pouco. E assim eu posso fazer inúmeras vezes. Ó, aqui é um evento extremamente improvável. Aqui o cara do martingueio quebrou. Saíram 2 caras e saíram 8 coroas. Tá? Se eu rodo de novo, ó, 6 coroas e 4 caras. Não tem jeito, gente. É matemática a coisa. E está contra o seu favor se você estiver pensando do modo errado. Tá? Então, essa é a função que executa esse tipo de coisa. Muito simples, mas que você não pode perder de vista. Se eu colocar, por exemplo, 100 lançamentos de moeda, você vê que eu tenho 47 contra 53. Olha aqui, ó. 38 contra 62. Tá? Então eu lancei 100 vezes, saíram 62 coroas e 38 caras. Leandro, mas é para dar sempre ali perto de 50%, porque você disse que era 50% a chance. Mas lembre-se, o ponto que eu quero provar, e essa altura do campeonato você já entendeu, os eventos são independentes. Então eu posso rodar isso, você vai ver que vai saindo ali embaixo, ó, cada vez que eu vou rodando, inúmeras, tá, configurações diferentes. Isso porque você ainda pode ir na tua casa agora, como um exercício de fixação dessa aula, adaptar esse código para ver quantos lançamentos seguidos foram uma cara ou foram uma coroa, tá? Isso seria bastante interessante. Só para você ter uma ideia, tá? Se, por exemplo, eu poderia colocar aqui um print desse carinha aqui. Então, poderia aqui, ó, colocar um for i, tá? E nesse carinha aqui, só para ter um contador. E aí eu coloco aqui um print i, tá? E, na verdade, melhor do que isso, eu nem preciso fazer isso, tá? Eu preciso só fazer aqui, ó, o seguinte, ó, print lançar moeda, que vai me dar exatamente aquele valorzinho ali. E a gente consegue ter uma ideia de quantos saíram seguidos, só para você ver essa prova que eu estou fazendo aqui. Então, ele vai rodar o loop e isso vai acontecer, ó. Obviamente, excedeu aqui o limite. Ó, mas você tá vendo? Ó, olha a sequência aqui. No relatório final dessa história toda, eu tive 45 caras e 55 coroas. Mas olha aqui na sequência toda, tá? Que eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coroas seguidas. Imagina se eu lançar esse cara aqui 1000 vezes, certo? E aí você pode fazer aqui uma iteraçãozinha como exercício para justamente ver e armazenar esse número de contagens seguidas. Se eu colocar 1000, é a mesma coisa, ó, 511 contra 489 e assim sucessivamente. Legal. O que isso tem a ver com a lei dos grandes números? E melhor ainda, Leandro, eu nunca ouvi falar nesse negócio de lei dos grandes números. Ora, não seja por isso, tá? A teoria está aqui e a lei dos grandes números é um dos teoremas mais elementares, fundamentais em probabilidade estatística, tá? Que ele diz o seguinte: ao você realizar um mesmo experimento um número enorme de vezes, o resultado daquele experimento
ele vai se aproximar com o valor esperado. Tá? Ou seja, a média dos resultados obtidos em um grande número de experimentos vai sempre se aproximar daquele valor esperado. Qual que é o valor esperado? É isso daqui, ó. O valor esperado é que o valor de cada um desses caras aqui seja 50%. Então, se eu colocar aqui 1.000, ó, eu sempre vou aproximando. Se eu colocar 10.000, aqui eu estou em 10.000, na verdade estou em 100.000 aqui. E toda vez que eu rodar esse cara, ó, ele vai ficar sempre ali muito pertinho. É muito improvável, tá, que eu tenha um número extremamente discrepante. Sempre vai estar ali, ó, 50%, dependendo daquilo que eu arredondar. Óbvio, em magnitude a gente pode até um valor, mas olha esse daqui como é estreitinho. A diferença é só de 10 entre um e o outro. Se eu colocar esse cara aqui, ó, 1 milhão, aí ele vai dar uma pensadinha, mas olha lá, é a mesma coisa. Se é aquilo que aconteceu, se eu coloco pouco, como 10, ó, eu posso até ter um valor bastante diferente. Então isso daqui já é o próprio exercício dessa lei dos grandes números. É isso que ela significa. Visualizando isso no Python, aí fica legal. Vamos pegar a nossa mesma função lá em cima. Então vou usar a nossa função de lançar moeda. Reinicio os contadores de cara e coroa. Coloco aqui um número de lançamentos. Vamos começar com 10 e você vai entender. A diferença é que eu tenho aqui duas listas, uma para proporção e uma para lançamento. E aí, toda vez que eu executo aquele meu for, eu lanço a minha moeda, armazeno no cara e coroa e eu faço essa proporção, ou seja, qual que é a razão entre caras sobre os lançamentos totais e o número de lançamentos. Isso vai nos dar um gráfico, tá? Que eu vou plotar aqui embaixo, que é o seguinte, 10 vezes, certo? Foi aquilo que eu coloquei ali, ó. A média, que é o valor esperado, que eu estou esperando, né? O valor esperado que eu estou esperando é engraçado, é 0,5, 50%. Olha aqui a proporção de caras. Então eu passei 4 vezes sem nenhuma cara. Depois o meu número de caras, a proporção deles que foi acontecendo, vai se aproximando ali da minha linha média. Isso é a lei dos grandes números. Se eu aumentar esse cara aqui para 20, tá? O nosso gráfico, ele vai justamente, se eu apertar o botão correto, ele vai mudar. E aí eu tenho, mas eu posso ter ainda variações, ó, porque 20 é relativamente pequeno. Agora vamos colocar 200 e você vai entender como isso daqui vai mudando, tá? Olha só, tem ali no começo uma variação qualquer, esse número vai variando, ó, como a proporção de cara vai mudando, até o ponto que ela tende a se encontrar com a nossa linha vermelha. Vamos já chutar o pau da barraca aqui e colocar 2.000. Olha lá, de novo, vamos atualizar aqui o gráfico, ó. Ele dá uma chacoalhada no começo, só que lá longe, lá no longo prazo, ele orbita sempre ao redor do valor esperado. Aqui, tá, vem um último ponto. Leandro, mas se a proporção ela tende ao valor esperado, horas, nesse intervalo de tempo que a gente está vendo aí, no qual a proporção ela tá fora, ela vai voltar para essa média aí da linha azul, ela vai bater a vermelha em algum momento. Vamos colocar aqui até 20.000 vezes. Ah, se eu colocar 20.000 vezes, ó, ela vai lá na frente, Leandrão. O que você tá falando, cara? Aqui, ó, era para baixo, depois aqui ficou idêntico, a mesma coisa. Então, ou seja, dá sim, esse negócio de falácia do apostador, ele não existe. É aqui que está a confusão, meus queridos. É justamente aqui que está a confusão, certo? Elas não são contrárias, elas são conceitos diferentes. Lei dos grandes números, no longo prazo, com muitos experimentos repetidos, a média daqueles valores se aproxima da esperança matemática, se aproxima daquele valor médio. A falácia do apostador é você achar que os movimentos anteriores vão influenciar o movimento de agora. Por quê? Porque nesse longo prazo, até que elas possam potencialmente se equiparar, que aqui foi mais ou menos, ó, vamos pegar aqui, ó, foi depois de 6.200 lançamentos, você não sabe quantos seguidos foram de coroas.
até que isso possa acontecer. E aí, se você está usando qualquer tipo de técnica para ser o espertão, achando que a probabilidade vai ser maior, você está errado, porque a probabilidade é aquela mesma, sempre de 50%. Tá bom, meus queridos? Acredito que uma demonstração mais fácil e mais simples dos conceitos, seja da falácia do apostador, seja da teoria dos grandes números, do que isso daqui que eu mostrei hoje para vocês, é muito difícil. Você tem aqui o código para você ver. E aqui é muito interessante, porque o apostador, o cara que acredita no martingale, ele tá aqui, ó, ele tá nessa zona. E nessa zona, ele até pode ter sorte e alguma coisa acontecer a favor dele. Só que no longo prazo é fatal. E as razões foram todas essas mostradas nesses 16 minutos de aula. Tá bom, meus queridos? Lembre-se sempre, código disponível para download no site do Outspoken Market, link no primeiro comentário. Qualquer dúvida também é só deixar aí, a gente se vê numa próxima, pessoal. Um grande abraço para vocês, tchau, tchau.